Olá, tudo bem? Meu nome é Beto Palestra, eu faço parte do Divina Academia. Espero que você seja sócio, membro, esteja inscrito no nosso canal. Eu, junto com o Vado Sorana e Dudu Capelo, falamos do Palmeiras quase que todo dia com a live tradicional da segunda-feira. Não sei se você viu, mas o Vado, logo que acabou Palmeiras e Flamengo, na quarta-feira, ele está no Brasil, ao contrário de mim e do Dudu Capelo, que estamos aqui em Portugal. O Vado estava no Brasil. Para ele estava um pouquinho mais fácil de tempo e ele fez um vídeo. Acho muito legal quando você faz um vídeo pós-jogo, logo que acaba o jogo, porque está no calor do jogo, você acaba sendo mais transparente, sendo mais autêntico. Eu já estou há 2 dias após o jogo, já consegui absorver mais uma partida do Palmeiras em que a gente fica perplexo. Perplexo de perder, não, porque no ano passado o Palmeiras também perdeu 3 partidas seguidas, e perder 3 partidas seguidas não é sinal de crise nem de grandes problemas, né? São fases, às vezes os jogadores estão na seleção, machucados, acúmulo de jogos, maratona, calendário, uma série de coisas. O problema, no caso do Palmeiras especificamente, é que o Palmeiras não está só perdendo jogos, não é? Mas o Palmeiras está perdendo sem jogar bola. O Palmeiras está perdendo jogos importantes, decisivos, sem dar chute no gol. E efetivamente a repercussão que isso está gerando na torcida está sendo muito grande. Talvez seja o momento mais delicado, mais difícil da época da era Abel. Tanto é que ontem nós tivemos uma invasão da academia, não consigo te dizer, porque eu não sei se eles invadiram, se estava aberto a porta, se alguém liberou, eu não tenho essa informação ainda e também não é esse o ponto da nossa reflexão. Mas na verdade, o que a gente tem que analisar é: primeiro, o que está acontecendo com o Palmeiras e por que o Palmeiras está nessa fase? Afinal, o Palmeiras jogou com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, depois ele recebeu vitória pelo Campeonato Brasileiro e foi jogar pela Copa do Brasil um primeiro jogo de mata-mata com o Flamengo, 3 jogos extremamente importantes. O Palmeiras perdeu os 3 jogos e nos 3 jogos praticamente o Palmeiras não deu nenhum chute no gol. Aliás, o Palmeiras não chutou no gol contra o Vitória, contra o Fluminense e contra o Flamengo. E contra o Flamengo especificamente, que era um jogo que todo mundo estava esperando, porque afinal, o Palmeiras não jogou contra o Vitória porque estava todo mundo pensando no mata-mata contra o Flamengo. Chega contra o Flamengo, o Palmeiras passa mais de 90 minutos sendo amassado pelo Flamengo, não é? Que joga de uma maneira até tranquila e não precisa se esforçar tanto para penetrar na área do Palmeiras, para criar chances atrás de chances, fazer só 2 gols, e isso talvez seja a única boa notícia do jogo do Maracanã. Então o que talvez fique depois de 2 dias do jogo entre Palmeiras e Flamengo, e desses jogos que o Palmeiras tem jogado mal, porque não são os primeiros, não é? Vocês sabem que eu estive em Ribeirão Preto, no Brasil, assistindo Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras também não deu nenhum chute no gol, o Palmeiras não fez nada, o Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras jogou muito mal contra o Santos na Vila Belmiro na primeira partida do Campeonato Paulista, da final. O Palmeiras foi mal contra o Novo Horizontino. O Palmeiras não esteve bem nas 3 partidas que fez pela Copa do Brasil, os 2 com o Botafogo de Ribeirão Preto e 1 com o Flamengo. E o Palmeiras faz uma Libertadores América. Apesar de ter feito a 3ª melhor campanha, o Palmeiras não jogou bem praticamente nenhum jogo. Teve um jogo bom contra o Liverpool do Uruguai e depois no Liverpool no Brasil. E só. Só que essa partida contra o Flamengo talvez tenha sido um divisor de águas em relação ao trabalho que o Abel tem feito ao longo do ano e que já vinha recebendo muitas críticas, bastante fortes, mas sempre com o senão, que o Abel é um cara muito querido, que tem um retrospecto absurdo. Muitos elegem o Abel como o maior ou melhor técnico do Palmeiras da história. Ser maior não quer dizer ser o melhor. Na minha opinião, o melhor técnico que eu vi foi o Vanderlei Luxemburgo. O maior talvez realmente seja o Abel, mas eu prefiro esperar o Abel fechar a última página do livro e para a gente analisar qual foi a história do Abel. Eu não vejo por que tão importante agora você ficar enaltecendo um trabalho de um técnico que está empregado no Palmeiras e que está trabalhando, que tem contrato até o final de 25 com rumores de que pode ficar até o final de 27 junto com a Leila. Então eu não acho necessário ficar discutindo se ele é melhor, maior. O que tem que analisar é o ano de 24, os resultados do Palmeiras, as transformações do elenco, os jogadores que saíram, jogadores que chegaram, como eles estão sendo usados taticamente, como eles estão fisicamente e como está o Palmeiras no coletivo. Afinal, o trabalho do Abel sempre foi focado no coletivo e não no individual. Quando a gente começa a falar e quando eu começo a ouvir de todos os torcedores do Palmeiras que o problema é não estar com o Estevão, por exemplo, você fala, bom, mas espera um pouquinho, o Estevão é um jogador dentro do coletivo. Se você perde um jogador, você deixa de jogar futebol, você deixa de correr, você deixa de marcar. O Estevão não é esse jogador que volta para marcar, não é?
Se o Estevão tivesse em campo, o Palmeiras teria tomado o gol como tomou do primeiro gol, e no segundo gol o Gomes entrega a bola pro Gerson, aliás, ele entregou a bola pro Pedro. O Pedro faz a caminha até a grande área, não é? E rola a bola para o Luiz Araújo, não tem ninguém que marca. O Richard Rios ficou passeando no meio campo, aliás, como ele está passeando desde que voltou da Copa América, assim como o Gabriel Menino, como o seu Rafael Veiga, que voltou a jogar muito mal. Zé Rafael, impressionante o que o Zé Rafael está jogando mal, como ele está mal fisicamente, como ele está mal preparado, como ele chega atrasado nas jogadas, como ele faz faltas desnecessárias, quando puxa contra-ataque não tem velocidade. Então, nós precisamos analisar o que está acontecendo com o Palmeiras, quais são as causas desses resultados, desses jogos tão ruins, e, mais importante, o que o Palmeiras vai fazer, quais são as projeções do Palmeiras para a continuidade do ano. Perguntei para uma série de pessoas no WhatsApp e participantes do nosso canal, até para fazer esse vídeo, o que eles achavam se o Palmeiras tinha chance de virar o jogo contra o Flamengo e se era necessário colocar o time titular ou reserva contra o time do Internacional. E, para ser bem sincero, muita gente respondeu, eu tive mais de 80 respostas, óbvio que eu não consegui fazer, né, a comparação entre as perguntas, as respostas, mas o que eu percebi claramente é o seguinte: quando você pergunta para a torcida do Palmeiras hoje se acha que vai virar o jogo, a maioria diz que não, tá? Todos eles vão torcer, inclusive eu, muito na quarta-feira, porque o Palmeiras tem uma virada épica, mais uma, para a gente contar a história. O problema é que esse retrospecto do Palmeiras desse ano, jogando tão mal, deixa a gente com uma grande dúvida. Se o Palmeiras vai ter força física, mental, não é, para fazer essa virada. E não é só isso, o Palmeiras vai jogar com um timaço, não é? O meio-campo do Flamengo é, com certeza, o melhor meio-campo da América do Sul, não é? Algumas coisas são importantes a gente analisar. Primeiro, Rony e Flaco Lopes. Desde que o Endrick foi vendido, a gente está cobrando, ou perguntando à diretoria, quem vem para o lugar do Endrick. E aí se falou demais de Gabigol, Gabriel Jesus, vai trazer o Gabriel Jesus do Arsenal, vai vir o jogador do Uruguai que estava negociando. No final, o jogador do Uruguai foi para o Bahia, o Gabriel Jesus continua na Inglaterra, o Gabriel Jesus ainda não assinou nada, se vier só vem no ano que vem, caso venha, e o Palmeiras continua sem jogador. Ou seja, o padrão dessa diretoria, o padrão do que o Anderson Barros vem fazendo ao longo dos 4 anos se mantém, né? Saiu o Luiz Guilherme, que era uma venda que não estava projetada, saiu o Arthur, a gente perdeu o Dudu, então a gente não tem praticamente mais nenhum jogador pelo lado esquerdo. Então quando você para pensar como que você vai virar o jogo contra o Flamengo, como que você vai montar, como que o Abel vai montar, a gente percebe que se o Estevão, por acaso, jogar, ele vai jogar pela direita. Então você já vai ter que colocar o Felipe Anderson numa posição que já não é a dele. Então aí o Dudu vai para o banco novamente. O Rômulo continua não sendo utilizado. Agora ele efetivou o Caio Paulista. A gente não sabe se vai o Caio Paulista ou se vai voltar o Vanderlan, que é um jogador que apoia bem, marca mal, não é? A gente não sabe como é que vai ser a composição do meio de campo, porque o Aníbal Moreno, até o Aníbal já está sentindo a deficiência do meio de campo do Palmeiras e as dificuldades que o Abel está em montar a equipe, e nem o Aníbal está jogando tão bem quanto estava. E os outros jogadores do meio campo que compõem o meio campo marcador, que é Gabriel Menino, Richard Rios, Zé Rafael, estão muito mal. Então fica naquele, como é que você vai montar o meio campo se ele não põe o Fabinho nunca? Então já estão até dizendo, alguns disseram, não, vamos colocar o Giai, então vai jogar o Aníbal e o Giai, mas pô, o Giai chegou agora, tem 20 anos, quer dizer, já, não era o cara que ia ser preparado para substituir o Marcos Rocha em 2025, já mudou tudo. Então, senhores, há uma grande nuvem cinza na nossa cabeça, na cabeça do torcedor, né? A gente também, eu particularmente, acho que invadir CT não tem nada a ver, violência, então nem pensar, passa longe do que eu imagino para o futebol e também do que a gente representa nesse canal, mas eu acho que a torcida também tem que se manifestar, e o elenco e o Abel tem que entender o seguinte: há uma grande insatisfação da torcida, e para esse jogo contra o Flamengo, não só uma insatisfação, como uma incompreensão. Por que o Palmeiras vai ao Maracanã e se dispõe a não jogar? Porque se você se
predispõe a ser um time defensivo, defenda bem. Não, o Palmeiras não conseguiu defender, jogou 11 atrás da bola, mas não conseguia defender. O Flamengo ameaçou o Palmeiras o tempo todo. Então o Palmeiras foi incompetente até para jogar na retranca, na defensiva. Ou seja, o Palmeiras não conseguiu fazer nada. O plano do Abel, se é que tinha, que era segurar o Flamengo, e se ele entendeu isso, ou seja, o Flamengo é melhor que o Palmeiras, e é muito melhor que o Palmeiras em termos de nomes e de individuais, os jogadores estão melhores, estão mais inteiros, o Palmeiras tem jogadores machucados, o Palmeiras tem jogadores chegando agora, então o Abel talvez tenha pensado corretamente, vamos jogar um pouco mais recuados, vamos fazer uma partida mais segura, vamos deixar o tempo passar e vamos jogar no contra-ataque. O Palmeiras não fez nada disso, o Palmeiras foi ameaçado do primeiro ao último minuto, o Palmeiras não teve contra-ataque, o Palmeiras não conseguiu reagir aos ataques do Flamengo, o Palmeiras não tinha contra-ataque, os jogadores que entraram não mudaram absolutamente nada, ou seja, foi uma tragédia. O jogo foi horrível. E aí, óbvio, as perguntas são necessárias serem feitas. Por que o Palmeiras chegou nesse nível? Não é? E a gente começa... E as opiniões, elas são as diversas. Primeiro, o Palmeiras continua contratando mal e pouco. O Palmeiras não repõe o Luan, o Palmeiras não repõe a saída do Endrick. O Palmeiras não tem um outro volante para ajudar o Aníbal, né? Porque o Fabinho, teoricamente, seria esse volante, mas não entra nunca, que é um volante mais de contenção. O Rafael Veiga tinha como substituto, dito pelo próprio Abel, o John John. O John John foi vendido. Era o Luiz Guilherme foi vendido. Quem veio? Veio o Maurício, mas o Maurício joga mais pela direita ponta, e era assim que ele jogava no Internacional. Mas pela direita ponta joga o Estevão. Se não jogar o Estevão, joga o Dudu. Se não jogar o Dudu, joga o Felipe Anderson. Ou seja, a gente tem 4 caras para jogar pela direita e nenhum pela esquerda. O único que talvez possa jogar pela esquerda é o Rômulo, mas o Abel não põe o Rômulo de jeito nenhum. Então, senhores, na minha opinião, o Palmeiras tem que jogar completo, com força total contra o Internacional de Porto Alegre, porque a chance do Palmeiras ser eliminado contra o Flamengo, na minha opinião, é grande. Há uma vontade e há uma possibilidade de haver uma virada épica? Até há. É futebol, você pode de repente jogar 0-0 até 35 do segundo tempo, como foi em 99, fazer 2 gols no final. Tudo é possível, né? Até porque se fizer 2 gols de diferença, ainda tem que ganhar nos pênaltis. Tem que lembrar disso. De qualquer forma, o que eu acho que o Palmeiras tem que ser agora é realista. O Palmeiras tem que fazer um grande jogo contra o Internacional, primeiro para recuperar a confiança, segundo para tentar trazer 3 pontos do Sul. Para continuar na briga pelo BR, caso caia fora, o que deve acontecer na quarta-feira contra o Flamengo. Não é o que eu torço, é o que deve acontecer, não é? E essa foi uma opinião de grande parte das 80 pessoas que responderam, não é, pelo WhatsApp. Então, acho que fica muito claro que essa é uma semana muito importante, porque mesmo que o Palmeiras caia para o Flamengo, seria importante que o Palmeiras fizesse um grande jogo com o Flamengo. Exatamente para recuperar essa segurança, essa confiança que o Palmeiras perdeu e tem perdido já há algum tempo. Por isso, talvez, essa grande crítica que está sendo feita ao time e ao Abel. Se o Palmeiras ganha do Internacional e perde jogando bem contra o Flamengo, o Palmeiras vai para o jogo contra o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, com um pouco mais de moral, com um pouco mais de confiança. E talvez lá no Maracanã, pelo Brasileiro, o Palmeiras possa refazer aquele jogo horroroso que fez na Copa do Brasil, talvez segurar o Flamengo, pelo menos com um empate, ou até trazer uma vitória, e brigar pelo Brasileiro. Aí sim, você está brigando pelo Brasileiro. Saiu fora da Copa do Brasil, está brigando pelo Brasileiro. E aí você se prepara para o grande jogo do ano, que é contra o Botafogo, no primeiro das oitavas de final, no Rio de Janeiro. Então, é isso que eu espero, é que o Palmeiras faça um grande jogo contra o Internacional primeiro. Eu não estou pensando no Flamengo. Se o Palmeiras ganhar do Internacional, o Palmeiras já se credencia, mais uma vez, a estar brigando pelo Campeonato Brasileiro, estar próximo de Botafogo e Flamengo, não deixar eles saírem do foco, se mantém do Cruzeiro, do São Paulo, do Bahia, né, do Atlético Mineiro, dos times que estão crescendo, não deixa o Internacional, inclusive, subir, vai para o jogo contra o Flamengo com um pouco mais de confiança, traz a torcida para si, faz um grande jogo com o Flamengo, de repente ganha de 1-0, quebra esse tabu que não ganha desde 2017, faz um grande jogo, sai aplaudido. Gente, foca no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Acho também, e acho que para fechar esse vídeo, o Palmeiras precisa investir. Eu sou extremamente desanimado em relação à diretoria de futebol, a Leila e principalmente ao Anderson Barros, que para mim continua sendo um enfeite, né?